Brasil, o maior país da América do Sul, com grande riqueza natural e portador de 209,3 milhões de pessoas. Ao colocarmos a população em primeiro plano, pode-se notar uma grande diversidade sociocultural, resultante de um processo histórico extenso de formação do país. Índios, negros, imigrantes europeus e orientais moldaram a sociedade brasileira, sendo seus costumes, tradições e hábitos as raízes de nossa nação. Por isso, até hoje possuímos traços desses povos em nossas formas de vida e em nosso cotidiano, uma vez que tanto hábitos alimentares quanto feriados nacionais são advindos dessas culturas. Entretanto, também herdamos noções e mentalidades que provocam uma intensa desigualdade, visto que desde séculos atrás até os dias de hoje, os indivíduos de origem africana são minimizados e inferiorizados em relação à parte da população de ascendência europeia. Os brancos, portanto, têm uma melhor qualidade de vida, enquanto a grande parte dos brasileiros negros vivem diante de condições precárias e lidam com o racismo todos os dias. Para analisar a situação atual dos negros, devemos voltar alguns séculos. O primeiro momento da história em que é possível identificar essa intensa desigualdade no Brasil foi no século XVI, época que o açúcar dominava a economia. Nos engenhos, os negros ocupavam a posição de escravos e trabalhavam sem parar na produção açucareira, comandada pelos brancos senhores de engenho. Os escravos viviam em situações extremamente precárias. Dormiam amontoados nas senzalas, ficavam acorrentados para evitar fugas, estavam sujeitos a castigos e possuíam uma alimentação escassa e trapos de roupa. Também eram proibidos de praticar sua religião e realizar festas e costumes africanos. Deveriam seguir o catolicismo e usar a língua portuguesa para se comunicar. Mesmo com essa proibição, continuaram praticando rituais africanos, não permitindo que sua cultura desaparecesse, e criaram a capoeira. Essa luta era usada para defesa física e ajudava a manter a cultura africana viva. Esse quadro, infelizmente, persistiu ao decorrer dos séculos, pois no século XVIII, momento em que a produção de açúcar foi substituída pela busca pelo ouro, os negros continuaram a ser tratados como animais. Exerciam um trabalho pesado nas minas de ouro, onde eram vigiados por seus donos para controlarem o contrabando desse metal. Viviam em meio a situações muito precárias e sujeitos a condições insalubres e a acidentes no trabalho. Além disso, estavam em constante contato com várias doenças e tinham uma alimentação escassa, estado já vivenciado por eles durante sua história no Brasil. Não aguentavam mais de 5 anos trabalhando nessas condições desumanas e acabavam morrendo prematuramente. Trabalhavam na condição de escravos não só nas minas, mas também na construção das cidades e no transporte. Nesse período, diferentemente da época do açúcar, alguns escravos conseguiam comprar a carta de alforria, documento que estabelecia a liberdade do negro. Contudo, as poucas oportunidades e o preconceito existente na sociedade acabavam fechando as portas para os negros nessa situação. Foi apenas no século XIX que a escravidão foi abolida com o incentivo da Inglaterra, que queria um maior mercado consumidor. Assim, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu o tráfico negreiro, seguida pela Lei do Ventre Livre, feita em 1871, que estabelecia que os filhos nascidos de escravos seriam livres. Mais tarde, em 1885, foi criada a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade de escravos com 60 anos ou mais. Por fim, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel declarou a Lei Áurea, que determinava o fim da escravidão no Brasil, o último país a fazer essa proclamação na América do Sul. A Lei Áurea, entretanto, só permitiu liberdade jurídica aos negros. Nesses 131 anos, a população brasileira não só deu continuidade ao racismo, mas também o radicalizou. Ao conquistarem a liberdade, os ex-escravos não receberam ajuda do Estado, não tinham lugares para morar
e se encontravam em uma condição econômica desfavorável. Grande parte dos negros, devido ao racismo, não conseguiram empregos, tendo assim que ocupar posições em trabalhos informais ou outros serviços de baixa remuneração. Por conta disso, passaram a viver em residências com uma menor infraestrutura em lugares sem saneamento básico. Diferentemente dos brancos, é muito difícil encontrar negros em escolas privadas, pois não possuem uma condição econômica adequada para investir numa boa educação. Acabam, com isso, tendo que estudar em escolas públicas ou até não conseguindo estudar, porque trabalham desde pequenos para ajudar a sustentar sua família. Esse cenário se repete ao tratarmos da saúde. Enquanto a maioria dos brancos tem acesso a medicamentos, tratamentos, cirurgias e a um seguro de saúde, parte considerável da população negra fica horas na fila para conseguir uma consulta em postos de saúde. Tanto no âmbito educacional quanto no da saúde, há uma falta de investimento do governo nos lugares frequentados pelos negros, fato que agrava a precariedade desses cidadãos na sociedade brasileira. Alguns negros conseguem vencer a primeira barreira no mercado de trabalho e conquistar carreiras com uma melhor remuneração do que os serviços informais. Todavia, a discriminação racial persiste e resulta em salários mais baixos ao compararmos brancos e negros que exercem a mesma função em uma empresa, por exemplo. A visão da população branca em relação à negra é extremamente afetada pelo racismo. Ao cruzarmos com um negro na rua, por exemplo, tentamos não fazer contato visual, andamos rapidamente, segurando nossas bolsas ou pertences, com medo de sermos assaltados ou até sequestrados. Fazemos esse terrível pré-julgamento de que todos os negros são maus e vão nos prejudicar de alguma forma, quando na verdade são pessoas como os brancos. O que esquecemos ao adotarmos essa mentalidade racista é que a etnia não determina o comportamento dos seres humanos, uma vez que existem inúmeros brancos que têm as atitudes que apenas atribuímos aos negros. Infelizmente, em nosso país, a justiça também cede à discriminação racial. Em um caso em que um branco estivesse contra um negro, o branco ganharia mais vantagem e se favoreceria, enquanto o negro provavelmente sofreria a pena. Além de tudo isso, sofrem diariamente com violência física e psicológica. A agressão física se manifesta a partir de socos e tapas, por exemplo. Já a psicológica é propagada por meio de termos e xingamentos para se referir aos negros de forma ofensiva. Um exemplo popularmente conhecido foi de uma torcedora do Grêmio que se referiu ao goleiro do time adversário como macaco por ter a pele escura. Todo o conjunto, desde suas condições vividas como negros, quanto à discriminação que sofrem todos os dias, fazem com que sejam tratados tão inferiormente aos brancos quanto eram no período da escravidão. Ana Elisa Marcolino é uma professora de alemão negra no Colégio Visconde de Porto Seguro. Ela, como outros de sua etnia, já passou por várias situações em que se sentiu ofendida. Boa tarde, Ana Elisa. Você já esteve presente ou vivenciou alguma situação em que o racismo estava envolvido? E muita gente, às vezes tá. Um dia eu estava conversando com uma amiga no restaurante, ela é branca, né? E a gente estava no restaurante, na calçada, e veio um rapaz, ele veio perguntar uma informação. E ela já pegou a bolsa dela e segurou assim, né? Então tem várias situações que infelizmente são lamentáveis que a gente vê no dia a dia, né? Esses exemplos que eu dei são gravíssimos, mas não são tão graves quanto tanta coisa que a gente vê em outras situações. Comigo, o que me deixou bastante aborrecida foi que eu fui passar num exame médico e lá existe, como em várias outras situações, aquele formulário onde você pode declarar a sua etnia, se você quiser. O que eu acho um pouco contestável, mas enfim, tem muitos lugares que ainda usam esse tipo de formulário como análise para alguns dados. E aí,
ao invés do médico me perguntar como você se autodeclara ou qual raça você acha que você pertence, sei lá, alguma coisa assim, ele olhou pra minha cara e falou, de branco passou longe, né? E anotou. É uma grosseria muito grande. Eu acho que se colocar é importante. Eu acho que muita gente acaba ou ficando com medo de as pessoas acharem errado ela tá reclamando de sofrer racismo, ou das pessoas acharem que ela tá fazendo uma tempestade num copo d'água. E eu acho que as pessoas devem falar assim. Se fosse hoje, eu teria conversado pessoalmente com ele e falado, olha, não gostei disso, não é uma atitude nem um pouco aceitável que você fez, né? Então, sim, foi a única situação que eu passei que, pelo menos, que eu tenha tido consciência, né? Sim, e qual que é o seu sonho em relação ao racismo no Brasil? O meu sonho em relação ao racismo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É que que a gente não precise mais discutir isso, porque já a sociedade ficou tão igualitária, entendendo e aceitando tão bem as diferenças, que isso vai ser um tema que não vai existir mais. Não se vai discutir sobre racismo porque todos aceitam os outros como eles são. É esse o sonho que eu tenho. Obrigada. No Brasil, o racismo é um problema enraizado, resultado de um longo processo de formação do país. Influencia a vida da população brasileira, principalmente dos negros, que sofrem diariamente com esse preconceito. Para mudarmos essa situação, devemos não pensar no passado, mas sim no presente e no futuro da nação. Devemos mudar a mentalidade de que há uma etnia superior à outra. Devemos estender a mão para esses indivíduos que sofrem e são injustiçados. A única maneira de acabar com tamanha desigualdade é se começarmos a agir agora e arrancarmos as raízes que prevalecem desde séculos passados até os dias de hoje.